Olá para você que acompanha as redes sociais do Antena. Eu sou o jornalista Marcelo Lovato e nós estamos no 12º episódio do podcast Scalabrini rumo aos 50 anos, uma iniciativa do Antena em parceria com o Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini, que resgata, exalta a trajetória cinquentenária do educandário encantadense. Esta iniciativa conta com o patrocínio do Sicredi Região dos Vales, do Espaço Florescer, do casal Eldo e Maria Salete Orlandini e ainda da psicopedagoga Diole Maísa de Siqueira. No episódio de hoje, nós estamos aqui no consultório do Dr. Nédio Castoldi, aqui na Castoldi Oftalmologia, no Centro de Encantado, para conversarmos com um ex-aluno do Scalabrini, que faz parte de uma era considerada de ouro da escola, quando a escola era uma referência para toda a região do Vale do Taquari, indo até mesmo superando os limites regionais, indo até Passo Fundo. Então, doutor Nédio, muito obrigado por conversar conosco, é um prazer recebê-lo no nosso projeto. E para os nossos internautas, seja de Encantado ou de fora, que não conhecem o doutor Nédio, eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco do seu contato com o Scalabrini. Muito obrigado, fico grato pela lembrança, grato pelo convite. Eu sou Nédio Castoldi, tenho 66 anos, sou oftalmologista, com área de concentração e especialidade em neurooftalmologia e eletrofisiologia visual, e que se encaixa, se enquadra e se anexa dentro da neurociência. Essa área de atuação, embora eu a faça aqui, mas eu predomino nela em Porto Alegre, no Hospital Mãe de Deus, onde nós temos um laboratório de investigação de potenciais elétricos e alterações eletroencefálicas do sistema neural relacionado com a visão, investigando causas de baixa de visão a nível cerebral e não mais ocular. E nós iniciamos a nossa caminhada na educação, do 2º grau, aqui em Encantado. Perfeito. Justamente no Monsenhor Scalabrini, na década de 70, onde eu entrei, então, no colégio, e naquela época era uma estrutura menor. Sim. Funcionalmente era menor, adequada ao tamanho da região, na época, né? Mas que já gozava realmente de um conceito acima da média na região. Eu estudei ali por cerca de meio ano, 6 meses. Depois eu acabei me transferindo para Lajeado, para o Castelo Branco, a Escola Castelo Branco, porque à época o Castelo Branco tinha uma modalidade que se chamava científico puro. Científico? Puro, que preparava exclusivamente os alunos para o vestibular. E aqui no Monsenhor Scalabrini nós tínhamos uma formação mais técnica, mais voltada para a área técnica. Perfeito. Como o meu objetivo primário era a universidade, já o curso de medicina na época, então eu, após me aconselhar e conversar com várias pessoas da área da educação, eu optei então por ir para Lajeado para então fazer a minha formação mais concentrada nas disciplinas que eram importantes para o vestibular. Perfeito. Chegaste em 70, lembra o ano? Eu entrei na universidade em 78, então eu acredito que eu deva ter
feito o segundo grau aqui em 76, no primeiro semestre, possivelmente. 75 a 76, foi por ali. Certo. Antes do Scalabrini, o senhor estudava aonde? Eu estudei numa escola municipal de bairro, na época de Linha, aquela escola da linha Santa Clara. Aqui em Encantado mesmo. Aqui em Encantado. Uhum. Depois nós viemos para o ginásio estadual, que é chamado ginásio. Ginásio. Né? E depois, então, no primário. Aí foi no Farrapos. No Farrapos. Aí então, do Farrapos, então, o senhor foi para o Scalabrini e ficou 6 meses. Isso mesmo. Certo. E que lembranças, que memórias o senhor tem deste período, ainda que tenha sido relativamente curto, período marcante, um período de muitos aprendizados, não é? Muito. Doutor, o que o senhor lembra desse tempo que o senhor passou pelos Scalabrini, seja professores, modo de ensinar? O que o senhor lembra dessa época? Eu lembro de alguns valores que eram muito prezados na época, né? Muito considerados. Um deles, o respeito. A hierarquia. O respeito, sobretudo, à entrada no colégio, a ordem com que se entrava, o silêncio, a reverência que se tinha à escola. Isso eu vejo que se perdeu. É mesmo? Nós tínhamos uma reverência pela escola. Não apenas as escolas, né? Elas eram reverenciadas. Isso eu vejo que hoje os alunos, pelo menos até onde eu entendo, eles têm um olhar mais vulgar. Nós tínhamos um olhar de reverência. Eu lembro dos professores, alguns deles, não todos. Eu me lembro do Pedro Maioli. O professor Pedro ele tinha aula de português e filosofia. Me lembro do Pedro Laude, que era um advogado também. Pedro Laude, que dá nome à Casa de Cultura. Exatamente, era um eminente advogado à época, um indivíduo de uma postura, de um português absolutamente correto, como a maioria deles. Certo. Lembro muito bem das discussões filosóficas com o Maioli. Discussões filosóficas, por exemplo, temas socráticos, né? Temas socráticos, perfeito. Eu lembro do Zucchetti, que era professor nosso lá também. Professor de qual? Eu não lembro a disciplina agora, mas eu acho que era mecanografia. E para quem nos assiste... Era justamente para o ensino técnico, né? Era uma cadeira do ensino técnico e que ensinava datilografia, uma série de coisas que tinha dentro e na época a datilografia, até acredito nos anos 80 e até uma parte dos anos 90, era muito requisitada, inclusive. Era o computador de hoje. Né? Era um requisito para o mercado de trabalho, básico. Doutor? Básico. E as terminalidades da época, se não me falha a memória, era contabilidade e redator auxiliar. Redator? Auxiliar. Se não me falha a memória, essas duas terminalidades da época. Profissionais, né? Então, voltava-se a esse conteúdo. Me lembro da Rovena Laude, que era professora de biologia. Não sei se ainda é presente na cidade ou não tenho mais conhecimento sobre isso. E lembro da Sonja, que era uma professora de Porto Alegre, que dava aula de física e matemática também. Ela vinha para isso aqui. Mas o que eu guardo de impactante era justamente essa questão do respeito, da noção de hierarquia, da postura em sala de aula, não havia barulho, era um ambiente, era um tempo, um ambiente reverenciado. E era sabe, doutor Ned, que os outros entrevistados batem muito nesta tecla do respeito, de um comportamento, uma cultura muito distinta da atual, não é?
E quando o senhor cita na questão da reverência, pode dar um exemplo, por exemplo, de como os alunos da época reverenciavam a escola? No sentido de que, quando nós estávamos em sala, habitualmente nós chegávamos antes do professor, Antes do professor? sempre antes do professor. Sim, sim. Quando ele entrava em sala, nós nos levantávamos, porque essa era a tônica da época, nós nos levantávamos. O professor entrava e automaticamente nós se levantar. Bom dia, boa tarde. Para saudar. Aí podem sentar, aí nós sentávamos. Certo. E normalmente ele já entrava saudando e já dizendo, pode sentar, pode sentar. Então era uma postura diferente do que é hoje, muito diferente. E em relação à estrutura do Scalabrini, o senhor comentou que era menor, não é, do que atualmente, certo? E o senhor lembra daqui a pouco de algum espaço ali, de algo que o senhor gostava de frequentar? E até uma disciplina que gostava mais também? Eu lembro da cancha, que na época era no lado oeste, né? Uhum. E lembro de um espaço embaixo que tinha uma lancheria pequenininha, não sei... Seria uma onde do cachorro-quente? O senhor é da época do cachorro-quente, famoso cachorro-quente? Não, é anterior. Tinha uns pilotis, havia uns pilotis embaixo ali, e não sei se ainda é assim, nunca mais eu entrei ali. Sim. Então, tinha uma escada, e aí essa escada se entrava nesse ambiente onde era esse espaço, que parecia uma cancha coberta, na verdade em cima acho que era um anfiteatro, em cima, se não me engano. Sim. E embaixo ali tinha uma lancheria, então a gente acabava se reunindo com as outras turmas ali. Certo. Né? E na verdade era um pequeno espaço em que a gente comprava um salgadinho. Era um ponto de encontro. Um ponto de encontro, uma espécie de centro de convivência, digamos assim. Era isso. Perfeito. E lembro da qualidade da biblioteca, que eu usava muito particularmente. Né? Gostava muito de frequentar. Eu pesquisava muito. Então eu usava pesquisa muito. Feita na época ainda muita com enciclopédia. Era a Barça, assim, né? A famosa Barça. A Barça, que a maioria de nós não tinha acesso, a não ser na escola. Né? E essa questão do não ter acesso, daqui a pouco era pela questão pelos custos? Alto custo? Alto custo, à época, assim, para o nível de renda que eu tinha, né, era alto custo. Uhum. E não apenas isso, como os livros de literatura que estavam à nossa disposição na época. Né? Perfeito. É diferente. Na própria época, também, o Scalabrini já era uma referência. Sim. Não é... Sim. Dr. Nédio. Sim. E aí, com o passar dos anos, esta história só se mostrou quanto o Scalabrini se desenvolveu, tanto que está prestes a fazer 50 anos. No teu entendimento, o que é necessário para uma instituição, especialmente de ensino, atingir este patamar de relevância, de transformação numa comunidade? Na verdade, eu acho que alguns requisitos para que essas instituições funcionem, isso vale para as universidades, vale para os educandários de diferentes níveis, eu vejo que a capacitação técnica é importante, o domínio de assunto sobre aquilo que se discorre. Segundo, a vocação para o ensino. Porque o ensino é um desafio. Então, a vocação para o ensino, sobretudo em épocas como agora, onde os mecanismos de desatenção são sedutores, né? São encantadores. O próprio celular que a gente fica ali o dia todo mexendo. Né? Esses mecanismos hipnotizam, né? E nos tiram do foco. Então, hoje um professor ele precisa ter uma habilidade maior
para encantar e sobrepujar esses encantamentos todos. Certo. Né? E tornar, muitas vezes, uma matemática que é árida atrativa. Né? Regras de português que ninguém mais valoriza, né? Nem tão pouco na fala, quanto mais na escrita. Então, eu acho isso é fundamental para hoje, nos tempos de hoje, aliado ao acesso à tecnologia. Isso hoje é uma ferramenta indispensável. On time, em tempo real, disponível em sala de aula, isso é fundamental hoje. Eu vejo a diferença do passado, mas ainda igualmente ao passado, o encantamento é importante, a formação técnica é importante, a habilidade inata de transmitir é importante, a habilidade de manter a atenção, a concentração do aluno, mesmo que o assunto seja monótono, né? Então tem que ser muitas vezes teatral, né, para conseguir manter, né? E também uma qualidade é saber motivar, né? Porque às vezes, ou na grande maioria das vezes, os indivíduos, alunos, eles vêm de ambientes que são desfavoráveis, né? E muitas vezes com uma carga emocional pesada, com o coração apertado, né? Para frequentar uma aula que aparentemente não traz nenhum acréscimo, né? Sim, a gente tem, talvez até aquela ideia, o que isso vai mudar a minha vida, por exemplo, né? Então, exatamente. Então a gente muitas vezes vai descobrir, eu sei por mim, pela minha trajetória, do quanto foi importante eu ter uma aula de mecanografia quando fazia a faculdade, depois de alguns anos. Fui valorizar a importância da aula do Zucchetti, uma ferramenta que eu estava usando. E aproveitando... Datilográfica, né? Então, veja que muitas vezes a gente só vai valorizar, vai dar valor quando a gente descobre a utilidade prática e o uso na transformação. Quando tu precisas utilizar daquele conhecimento que daqui a pouco, lá no passado, por algum momento seria inútil, seria irrelevante para... O senhor comentou que utilizaste os ensinamentos do Zucchetti da mecanografia, isso na faculdade. Dá um exemplo deste uso, por exemplo. Saber fazer uma tabulação nos trabalhos de faculdade. O senhor cursaste em Santa Maria? Na UFSM. Na UFSM. Eu entrei lá em 78. 78. Formaste em 80 e... Eu saí da medicina em 86. 86. Fiz farmácia antes e depois fiz medicina. E saí da medicina de Santa Maria, vim para Porto Alegre fazer especialização em cirurgia geral. E depois da cirurgia geral, então, que foram 2 anos, aí eu fui para oftalmologia. E da oftalmologia fui para neuro-oftalmologia e eletrofisiologia visual, que é uma área dentro da neurociência. Certo. Então, a gente percebe, ficou sabendo também, não é, doutor Nédio, que a ligação da família com o Scalabrini não se restringiu ao senhor, não é? E conta pra gente também um pouco mais sobre isso, que teve um outro membro da tua família que também estudou no Scalabrini. Quem foi e como se deu essa aproximação deste membro da família com a escola? O meu filho fez os 2 últimos anos do 2º grau no Scalabrini. No Scalabrini. Ele iniciou o 2º grau no Alberto Torres, em Lajeado. Colégio Alberto Torres. No Alberto Torres. Ele não se adaptou muito bem ao modelo de educação do Alberto Torres. Não tem a qualidade, pelo contrário, mas uma questão de modelo mesmo. Ele era muito criativo. O Luiz Eduardo sempre obtinha soluções por caminhos não convencionais.
Então, nos cálculos de matemática, às vezes ele seguia caminhos diferentes para obter o mesmo resultado. Inovava bastante na forma de resolver as questões. E nos modelos tradicionais isso não é aceito. Né? Sim. Então ele me perguntava e me cobrava para vir para o Scalabrini. E até que ele veio para o Scalabrini. E o modelo de educação do Scalabrini na época, não sei se é o mesmo ainda, mas na época fez com que ele desse um salto no conhecimento, no desempenho escolar e na capacitação. Isso permitiu agregar e exteriorizar capacidades que ele tinha ocultas, reprimidas, e que a escola permitiu que ele exteriorizasse. E nisso eu tornei a ser grato. De uma forma para a minha formação, que era um outro tempo, outro método, uma outra forma de conhecimento, uma outra forma de abordagem, e que me introduziu nela e que me permitiu eu me destacar numa outra escola e dali ir para uma universidade sem precisar de cursinhos e coisas assim que eram, embora disponíveis na época, mas eram incomuns, né? Então eu sou grato por isso, pelo pontapé inicial do meu conhecimento, me mostrar um modelo que como eu deveria ser dentro desse modelo, e num outro extremo resgatar o meu filho, né, dentro de um modelo ortodoxo que ele não se encaixava, não se adaptava e não conseguia exteriorizar suas qualidades de criatividade. Certo. E o senhor daqui a pouco tem algum palpite? Qual seria daqui a pouco o segredo diferencial para o Scalabrini fazer, digamos, ser tão relevante para a tua família em duas épocas diferentes? Porque, pelo teu relato, do teu filho, ele estimulou a criatividade. Ele mudou a vida, pode-se dizer, Sim. do teu filho. Sim. Qual seria daqui a pouco o segredo, digamos, o mistério por trás do Scalabrini? O que seria? Eu acho que a capacidade de se adaptar a novos tempos, porque isso é uma qualidade. Nem todos os sistemas de educação se adaptam às novas circunstâncias. Existem modelos que são clássicos e seguem assim enrijecidos. Eu acho que a grande qualidade que eu vejo no Scalabrini nessa análise é a capacidade de se adaptar ao modelo de alunos, às qualidades que estão vigentes naquele grupo, naquela época, né? Porque a minha época o Scalabrini era uma escola ortodoxa, porque tudo era ortodoxia. A hierarquia, uma sistemática toda de entrar em sala de aula, toda uma disciplina, era outra época. Sim. Era outra época. E ele estava adaptado àquilo. Uma questão muito cultural também. Hoje, digamos, se nós retornássemos no tempo com este modelo, impraticável. Que ninguém combinaria com nada, nem os professores, nem nós combinaríamos com aquilo que estava instituído à época. Não é um modelo aceitável no contexto. Hoje não se vê. Esse bloqueio da criatividade, que muitos praticam, né? Esse desestímulo, né? Eu vejo que o Scalabrini, ele, nesse sentido, ele tem grandes méritos, né? Por fazer essa leitura e interpretar e concluir com atitudes, né? Perfeito, maravilha. Com este teu relato, Dr. Ned, a gente então vai se encaminhando para o
final aqui do nosso podcast, nosso 12º episódio, 12º de 50 entrevistas que vamos realizar até 2025. A gente então aproveita para agradecer mais uma vez o senhor pela tua disponibilidade, por participar conosco desse projeto que mescla nostalgia, mescla também uma valorização da educação, considerando que a gente sabe que, por vezes, isto é tão descreditado, não é? Então, nós agradecemos muito pelo senhor por nos receber aqui no seu consultório, contar um pouco da tua vida, da tua trajetória e mostrar essa gratidão que o senhor tem pelo Scalabrini. Então, nosso muito obrigado em nome do Jornal Antena. E para você que nos acompanhou até agora, também agradecemos. E antes de encerrarmos, é importante citarmos que viemos até aqui com a força, com o patrocínio do Sicredi Região dos Vales, do Espaço Florescer, do apoio também do casal Eldo e Maria Salete Orlandini, e ainda da psicopedagoga Diole Maísa de Siqueira, tá certo? Esse então foi o nosso 12º episódio do podcast Scalabrini rumo aos 50 anos. Um grande abraço e até a próxima, valeu!